No vídeo de hoje eu quero fazer uma pequena apresentação aqui desse livro aqui. Eu li bem recentemente, deixa eu ver se está aparecendo bem aqui, Homo Religiosus, escrito pelo Renan Brito. Coloca aqui mais perto, Renan Brito, certo? Homo Religiosus, uma introdução à fé cristã. Esse é um livro pequeno, escrito pelo Renan Brito, que é pastor presbiteriano lá em São Paulo, de uma igreja presbiteriana chamada Igreja Presbiteriana Mosaico. E ele é daqui da minha cidade, é daqui da minha região, e acabou de escrever esse livro. É uma publicação independente, né? Não foi publicado por nenhuma casa publicadora, casa editora, mas desde já, já é o meu primeiro destaque do livro. Ótima impressão, né? A fonte muito boa aqui também. Vou até mostrar um pouco aqui. Eu estou usando esse microfone hoje aqui, mas olha como é agradável de ler, certo? Então, a capa bem interessante, a textura das páginas faz com que a leitura seja bastante agradável também nesse sentido. O Homo Religiosus é uma tentativa, uma proposta de apresentação da fé cristã para um contexto universitário, né? Então, ao longo do livro, o autor se propõe, ele procura responder questões essenciais, né? Trabalhando bastante com a filosofia e com questões, digamos assim, questões fundamentais, perguntas fundamentais feitas pelo ser humano, por qualquer ser humano, principalmente no ambiente universitário, no ambiente mais intelectual. Então, o capítulo 1, por exemplo, tem como título Quem é Deus? Capítulo 2, o que é o mundo? 3, o que é a humanidade? 4, qual é o problema do mundo? 5, qual é a solução? E aí, esses são os 5 capítulos principais aí. Então, é muito interessante como o autor trabalha com essas questões fundamentais, ele percorre caminhos filosóficos ali, então ele trabalha com perspectivas humanistas, perspectivas secularistas, mostra os seus problemas lógicos, mostra os seus problemas, quais são as decorrências desses sistemas de pensamento e quais são os seus problemas. Por exemplo, em alguns momentos ele trabalha com o panteísmo e suas consequências lógicas, principalmente o fato de que uma perspectiva panteísta retira qualquer especialidade do homem em relação aos demais elementos da natureza. Ele trabalha também com os problemas de você acreditar em um Deus totalmente abscôndito, né? E as consequências lógicas também de você acreditar e de você crer em um Deus transcendente, mas imanente também. E ele trabalha inclusive com a diferença da perspectiva da divindade no islamismo e no cristianismo, já que no cristianismo você tem a ideia da encarnação da divindade em Cristo, o que você não encontra da mesma maneira no islamismo. Então o autor trabalha com essas formulações filosóficas, lógicas, mas ele não perde em momento algum o seu tom bíblico. Porque isso é uma coisa que eu percebo assim com certa frequência em relação a muitos apologetas cristãos. No afã de tentar demonstrar ou provar a existência de Deus, ou a distinção do cristianismo em relação aos demais sistemas de fé, os demais sistemas religiosos do mundo, muitas vezes, muitos apologetas que tentam fazer isso, eles se arrimam tanto em questões filosóficas e lógicas que eles acabam perdendo a questão apologética propriamente dita, ou seja, a defesa da escritura com a escritura. Então a gente até toca aí numa questão aí do evidencialismo e do pressuposicionalismo, né? Como sistemas aí de apologética cristã, mas o autor não perde isso de vista, ele está sempre citando textos bíblicos e apresentando-os como prova, né? E eu acredito que isso é fundamental na apologética cristã. A gente não pode, tentando fazer uma apologética cristã, virar secularista, virar um simples evidencialista. Isso é uma coisa que merece um vídeo próprio. E, além de tudo isso, nós encontramos aqui no livro um tom bastante pastoral. O autor é um pastor. Eu
tenho algum conhecimento, né, do ministério do Renan Brito, não muito, não somos pessoas muito próximas, mas eu sei de algumas coisas e eu posso afirmar que o Renan Brito é um pastor, não apenas, eu não me refiro aqui simplesmente ou somente ao título, né, ao seu título eclesiástico, digamos assim, mas à sua vida, mas àquilo que ele de fato faz. Ele é alguém que pastoreia. Em muitos momentos aqui ele conta episódios envolvendo pessoas que ele aconselhou, pessoas com quem ele lidou, e a forma como ele se dirige ao leitor é uma forma bastante pastoral. A gente percebe realmente que ele quer falar não apenas à mente, mas ele quer descer ao coração do universitário, ao coração daquele que está em busca destas respostas. Enfim, talvez a única ressalva que eu faço em relação ao livro é a necessidade que ele tem de uma revisão um pouco mais acurada, né, do ponto de vista ortográfico e da sintaxe, né? Mas nada que comprometa a leitura do livro de maneira alguma. É um livro muito interessante, não é grande, né? Dá para ver aqui que ele não é muito grande. É um livro que em uma semana, se você quiser, você lê com tranquilidade, talvez menos tempo, mas um ótimo ensaio aí para tratar sobre essas questões metafísicas, né? Então, Homo Religiosos, publicação independente. Se você mora em São Paulo, se você tiver acesso a esse livro, eu realmente recomendo que você o leia. Se você faz faculdade, tem um grupo um grupo devocional na faculdade, quer trabalhar na vida de alguém na sua faculdade, quer aconselhar alguém, tem algum amigo ateu, alguma coisa assim. E também para líderes, pastores que queiram trabalhar, que queiram começar a se aventurar nesse universo de apologética, é um ótimo início, é realmente uma ótima introdução à fé cristã, pensando nesse viés de apologética, certo? Por esse vídeo é isso e Deus abençoe a todos.